lendo O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vim fazer o primeiro vídeo sobre a leitura compartilhada deste livro, Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Este livro, eu fiz uma divisão de leitura por trimestres, né? Ou por trimestre não, ou seja, vamos lê-lo todo neste último trimestre de 2021, né? Fiz uma divisão para 3 partes nos 3 meses, de outubro a dezembro. Então, a gente está em novembro, né? A última semana de novembro, então eu venho comentar a primeira parte do livro, a leitura em outubro e assim sucessivamente, de novembro em dezembro, de dezembro em janeiro. Aí encerra. Eu não sei ainda o que vai ser pro ano que vem, mas até o fim do ano, até o finzinho, até dezembro, eu falo para vocês o que eu vou resolver ler, enfim. A gente conversa depois sobre isso. Então, eu vou deixar aqui embaixo a divisão. Quem ainda não começou a ler, pode começar porque dá tempo. É um livro muito gostoso de ler, muito fácil. Ele não tem uma escrita assim acadêmica, sabe? Ele fala em primeira pessoa. Eu vou até ler um trechinho aqui, o último parágrafo da apresentação que ele faz, para vocês entenderem a escrita dele, a proximidade que ele causa. Ele fala assim, ó: portanto, não se iluda comigo, leitor. Além de antropólogo, sou homem de fé e de partido. Faço política e faço ciência movido por razões éticas e por um fundo patriotismo. Não procure aqui análises isentas. Este é um livro que quer ser participante, que aspira a influir sobre as pessoas, que aspira a ajudar o Brasil a encontrar-se a si mesmo. Então, ele já deixa bem claro aqui que não se trata de uma pesquisa acadêmica com aquele distanciamento, uma escrita acadêmica, né, com aquele distanciamento. Não, ele fala, eu sou parcial, sou um apaixonado, sou patriota, né, sou antropólogo e tal. E por ser antropólogo, a gente tem uma visão muito interessante, porque nós já lemos, né, quem está me acompanhando aqui, principalmente neste ano, nós já lemos outros livros sobre formação do Brasil. Só que aqui a gente tem a visão de um antropólogo, então assim, a visão dele é do povo, né? Por isso que é o povo brasileiro. A formação, ele começa a analisar as etnias. Aí já tem uma coisa bem interessante que ele fala, que reconstruir esse processo de formação dos povos é muito difícil porque a gente só tem a visão do invasor, do europeu. Ele fala aqui da formação, aquela história que a gente conhece bem, né? Que os portugueses trouxeram muitas doenças e os índios havia tribos antropófagas, e tal, um foi dizimando. Então, assim, os indígenas comiam os brancos, ok, mas nem se compara ao tanto de índio que morreu de piriri, porque não tinha anticorpos por conta das doenças que os brancos traziam, que os europeus traziam, né? Aí ele fala que é algo bem engraçado, ele fala de um fulano aqui que foi levado, né? Um branco europeu que foi levado à cerimônia de antropofagia, mas foi recusado porque os índios não comiam covardes. Então, eu percebo que a antropofagia fazia parte daquela cultura. Eles tinham razões para comer o outro, em casos específicos, não é assim qualquer um também, né? Não é facinho assim, não. E ele fala, ó, os índios jamais estabeleceram uma paz estável com o invasor, exigindo dele um esforço continuado ao longo de décadas para dominar cada região. Então, essa história que a gente aprende lá no ensino fundamental, ensino médio, que os índios foram subjugados facilmente, é balela, né? Tudo que a gente ouve falar sobre a dominação, seja de indígenas, seja de africanos, de negros escravizados, nunca acreditem quando falarem que foi algo pacífico, foram resignados, subjugados sem resistência. Não foi assim. E aí, como ele é antropólogo, ele explica bem a diferença de uma tribo para outra. A tribo X praticava antropofagia, a outra tribo não. Ele apresenta essas características, o que eu acho bárbaro. Por quê? Porque senão a gente tende a achar que índio é tudo igual, né? Então, assim, a gente sabe que havia várias tribos aqui, mas a gente acha que é tudo índio, é tudo igual, tudo tem o mesmo comportamento. Não, cada tribo tinha seu código de conduta, né? Seus princípios morais, suas regras e tal. Ele fala assim, ó, para vocês verem também outra forma de resistência dos indígenas, ó.
Mais tarde, com a destruição das bases da vida social indígena, a negação de todos os seus valores, o despojo, o cativeiro, muitíssimos índios deitavam em suas redes e se deixavam morrer, como só eles têm o poder de fazer. Morriam de tristeza, certos de que todo o futuro possível seria a negação mais horrível do passado, uma vida indigna de ser vivida por gente verdadeira. Sobre isso, algo parecido com isso, na verdade, o Luiz Felipe Alencastro, no Trato dos Viventes, ele fala também dos negros que muitos se suicidavam, muitos fingiam ser bichos, se enveredavam pela selva, paravam de falar até para não ser submetido a uma condição tão indigna, porque a condição de humano que lhes era dada, né, nessa condição de escravizado, era pior do que a condição de animal. Então era melhor parecer, fingir ser um animal, do que se submeter a esse tratamento. Percebam que a cultura dos europeus era algo que não fazia o menor sentido para os indígenas. Por isso que portugueses, espanhóis vieram aqui, pegaram as coisas, eles davam, para eles tanto fazia, né? Então, para eles dar de presente ouro, seja o que fosse, era uma coisa comum. Não fazia sentido brigar e morrer por aquilo. E aí ele fala dos jesuítas, o plano jesuítico aqui durante a colonização. Ó, tal foi o alto plano jesuítico que regeu e ordenou a colonização. Um somatório de violência mortal, de intolerância, prepotência e ganância. Todas as qualidades mais vis se conjugaram para compor o programa civilizador de Nóbrega, aplicado a ferro e fogo por Mendes Sá. Esse programa levou ao desespero e à destruição a cerca de 300 aldeias indígenas na costa brasileira do século XVI. Percebam, a gente estuda, né, em algum momento da vida, nem sei que série mais, que os jesuítas defendiam os índios. Isso é verdade? Talvez seja, mas não pensem que essa proteção era despretensiosa, era por razões humanitárias. Então, eles nunca protegeram os negros, mas protegia os indígenas. Era mais uma disputa ali de território, disputa de domínio entre Estado português e a igreja. Até chegar depois o Marquês de Pombal aqui expulsar os jesuítas todos, né? Mas a gente em algum momento estuda que os jesuítas foram assim benfeitores até. Para além dessa questão de doutrinar, evangelizar e tal, quem é religioso acha positivo, quem não é acha negativo. Para além disso, se a finalidade era doutrinar ou não, e aí você vê isso como positivo ou não de acordo com os seus valores, o fato é que eles dizimaram. O fato é que eles maltrataram. E aí o projeto jesuítico entrou em conflito com o projeto do Estado português, né? Então, assim, houve um fracasso aí dos jesuítas. Então, ele apresenta a primeira razão do fracasso. Oposição frontal dos povoadores portugueses a um projeto que lhes disputava mão de obra indígena. Então, os jesuítas queriam a mão de obra indígena para construir ali seus templos, seu império religioso. E a segunda razão era as enfermidades trazidas pelo branco, né? Então, assim, tanto os jesuítas quanto os outros que não eram jesuítas, mas eram também colonizadores, né? Os representantes do Estado português, eles trouxeram morte em forma de doença para os indígenas que não tinham anticorpos, né? Isso, né? Então, assim, havia muito acordo entre os jesuítas e os representantes do Estado português. Então, assim, às vezes um cedia aqui, às vezes outro cedia ali, mas era sempre uma relação conflituosa, porque eles negociavam os índios, né? Negociavam ali o domínio dos indígenas. Aí ele fala aqui sobre os jesuítas, né? Ele fala assim, ó, durante décadas não disseram nenhuma palavra de piedade pelos milhares de índios mortos, pelas aldeias incendiadas, pelas crianças, pelas mulheres e homens escravizados aos milhões. Tudo isso eles viram silentes. Ou até mesmo, como Anchieta, cantando essas façanhas em milhares de diversos serviços. Para eles, toda aquela dor era dor necessária para colorir as faces da aurora
que eles viam amanhecendo. Então, ou eles eram coniventes com os portugueses, né, representantes do Estado, ou eles mesmos cometiam suas próprias atrocidades. Aí ele vai falando da formação do Sul, da formação das várias regiões aqui do Brasil. Ele fala assim, ó, no Sul, o que se engendra é uma elite de senhores da terra e de mandantes civis e militares, montados sobre a massa de uma subhumanidade oprimida, a que não se reconhece nenhum direito. Ele fala, tem uma parte aqui que ele fala do cunhadismo. Veja só o que é isso. A instituição social que possibilitou a formação do povo brasileiro foi o cunhadismo, velho uso indígena de incorporar estranhos à sua comunidade. Consistia em lhes dar uma moça índia como esposa. Assim que ele a assumisse, estabelecia automaticamente 1000 laços que o aparentavam com todos os membros do grupo. Acho que isso a gente viu muito, eu pelo menos vi em muitos filmes e séries, assim, de uma tribo oferecer a moça, casar, e o cara casa, né? Normalmente um português casa, vira membro da família, e é claro que muitos se aproveitaram dessa condição, para usurpar coisas e tal. E a gente vê isso também como o princípio da formação do povo brasileiro, descrito aí em muitos livros, como, por exemplo, José de Alencar, com Iracema, com Guarani, é sempre assim. Aí veio o governo geral. Aí que o Darcy Ribeiro fala? Para preservar seus interesses ameaçados pelo cunhadismo generalizado, a coroa portuguesa pôs em execução em 1532 o regime das donatarias. Quase todos os contemplados vieram tomar posse com a função de povoá-las e fazê-las produzir-se, levando a economia colonial a um novo patamar. Então o governo português resolveu povoar aqui um pouquinho, né? Porque senão, por meio desse enlace, né, laços de sangue, os indígenas iam se fortalecer. Porque quando você tem ali um grupo que aceita um outro de outra cultura, o grupo, ele absorve o outro que acaba sendo aculturado, porque eles são a maioria. Então, Portugal ficou com medo disso. Então, mandou o povo para cá, para povoar, para que não houvesse aqui uma horda de indígenas e miscigenados apenas. Então, as donatarias distribuídas a grandes senhores, agregados ao trono e com fortunas próprias para colonizá-las, constituíram verdadeiras províncias. E aí a gente começa a perceber como se formou o latifúndio, hein? Então, assim, dá aqui para um português um bom pedaço de terra, ele se torna dono e os outros que lutem, né? Eram imensos quiões com dezenas de léguas encrestadas sobre o mar e penetrando terra dentro até onde topassem com a linha das Tordesilhas. Então, assim, era terra a perder de vista. Aí ele fala da formação de brasileiros que surgiu no Nordeste açucareiro, né? Ele fala de uma nova formação. Por quê? Porque a gente também, depois a gente tem ali a invasão dos holandeses, e aí já tem uma miscigenação ali também. Em qualquer lugar em que há alguma atividade econômica, há um desenvolvimento, né? Porque o desenvolvimento ele sempre se dá em torno de uma atividade produtiva, né? O desenvolvimento em todos os sentidos. Então, assim, as pessoas vão para lá para trabalhar, aí formam família, né? Aí as instituições também são instaladas, e aí vai formando, vai crescendo, né? Tudo ali em torno disso. Olha só o que ele fala que é interessante. Custando 1/5 parte do preço de um negro importado, o índio cativo se converteu no escravo dos pobres, numa sociedade em que os europeus deixavam de fazer qualquer trabalho manual, toda tarefa cansativa fora do eito privilegiado da economia de exportação, que cabia aos negros, recaía sobre o índio. Então, o índio era o escravizado dos pobres, o negro dos ricos, porque os negros custavam mais porque tinham maior capacidade de trabalho. A gente viu, acho que na leitura do outro livro, Marquês de Pombal, ele publicou muitos atos normativos que favoreciam os índios, né? Que aparentemente favoreciam. Então, assim, virou letra morta também, assim. Favoreciam
na lei, mas quem ia brigar por justiça por eles também? Uma coisa é o que está escrito, outra coisa é o hábito, né? Outra coisa é a cultura, outra coisa é a visão que as pessoas têm, outra coisa é preconceito, outra coisa são as relações sociais. Ele fala muito de como se deu o processo de miscigenação, e aí a mistura de branco com índio, de índio com negro, sabe, aqueles mamelucos, aquelas coisas todas que a gente estuda nos primeiros anos do ensino fundamental. Ele começa a descrever também a vida de escravizado, que não era nada fácil. Vou ler um trechinho. O espantoso é que os índios, como os pretos postos nesse engenho deculturativo, consigam permanecer humanos. Só o conseguem, porém, mediante um esforço inaudito de autorreconstrução no fluxo de seu processo de desfazimento. Olha só que coisa forte e ao mesmo tempo bonita. Então, como continuar se sentindo gente com esse tratamento, com essa condição de escravizado? Aqui vou ler um trechinho que ele fala da burocracia colonial comandada por Lisboa. Então, assim, exercia funções de um governo civil e militar, outra religiosa que cumpria o papel de aparato de indoutrinação e catequese dos índios e de controle ideológico da população sobre a regência de Roma. Roma por quê? Né? Lá estava o Papa. E, finalmente, uma terceira que viabilizava a economia de exportação representada por agentes de casas financeiras. Então, a gente tinha aqui a burocracia de Lisboa, né, comandada por Lisboa. Então, a gente está falando do Estado português. A gente tinha aqui um outro domínio religioso que cumpria o papel aqui das diretrizes que vinham de Roma, né? Então, toda a questão da religião. E a terceira era o quê? Que viabilizava a economia de exportação. Então, percebam que a gente tem aqui o Estado português, a igreja e o mercado já, né? Porque quando a gente fala de economia de exportação, a gente já está falando de um mercado aqui que já está com uma certa representatividade. E aqui tem outra coisa interessante, né? Eles começaram a denominar o que era brasileiro. Quem era brasileiro, né? Então, porque tinha toda essa questão da mestiçagem e tal, chega um momento assim, quem é o brasileiro? Então, assim, para ser brasileiro, tinha que nascer no Brasil e tinha que ser também miscigenado, ou uma coisa ou outra. Porque eles chegaram num ponto que esse discernimento era relevante. Era importante. Diferente da América Espanhola, porque chamavam de crioulo quem nascia aqui na América, né? Então, assim, o espanhol que nascia, né? O descendente de espanhol que nascia aqui na América Espanhola era crioulo. Ele não era, sei lá, venezuelano, não era isso, era crioulo apenas. Até então não havia brasileiro, assim, essa denominação. Aí ele fala, né, da tentativa dos espanhóis e dos portugueses de minimizar a população indígena, o que a gente já sabe muito bem, né? Ele discorre sobre isso. Os números da dizimação, assim, a coisa estarrecedora. Ele fala assim, ó, como se vê, a população original do Brasil foi drasticamente reduzida por um genocídio de projeções espantosas que se deu através da guerra de extermínio, do desgaste do trabalho escravo, da virulência das novas enfermidades que os achacaram. E por aí vai discorrendo. Fala do Marechal Rondon e sua proteção aos indígenas. E aí o que ele fala sobre isso, a gente já faz link com o Trato dos Viventes e também com Casagrande Senzala, né? Ele até cita aqui a obra do Gilberto Freire. Mas aí, no próximo vídeo eu vou discorrer melhor, porque aqui é o finzinho dessa primeira parte que a gente leu. Ele vai entrar em mais detalhes sobre essa questão na segunda parte aqui, o processo sociocultural, certo? Então, os destaques, né, pouco, né, para mim foi pouco, porque eu destaquei muito mais coisa aqui, marquei um monte de coisa, só que não dá para trazer aqui no vídeo, porque senão fica longuíssimo, esse já tá muito longo. Então, isso foi um pouco que eu resolvi comentar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam acompanhando. Quem não está ainda, quem não leu esse livro, não perca. É um livro muito gostoso de ler. Eu curti um outro, assim, sobre formação do Brasil, que eu curti tanto quanto, eu acho que foi Trato dos Viventes. Muito obrigada por assistir. Beijos e tchau, tchau.